dia a todas e todos. Eu sou Ângela Guimarães, sou da equipe da CETRI, coordeno a Agenda Bahia do Trabalho Decente e também estou aqui junto com o nosso coletivo aqui da CETRI na organização desse fórum. Eu vou imediatamente convidar os painelistas desse painel 5, que vai tratar da participação de jovens e idosos no mundo do trabalho, certo? Eu quero chamar para mediar os trabalhos e também para dar suas contribuições aqui à mesa, a presidenta do Conselho Estadual de Juventude e presidenta da União Brasileira de Mulheres na Bahia, Natália Gonçalves, por favor, para estar aqui com a gente na mesa. Quero convidar também o senhor, não o jovem, né? O jovem. Ontem todo mundo que vinha aqui chamava de senhor, né? Mas esse painel hoje é o painel que vai discutir a questão geracional, né? Tem várias representações institucionais aqui de juventude e um outro palestrante que vai abordar a situação dos idosos no mundo do trabalho. Então eu vou tirar essa formalidade do senhor e da senhora e vou chamar direto, até porque uma parte deles são muito amigos já de longas caminhadas. Então, por favor, quero, representando a Câmara de Juventude da Fé Comércio Bahia, por favor, jovem João Pedro Baiana, que está aqui com a gente. Gente, essa palma é de quem não tomou café, de quem não está gostando do evento, viu? Recebo calorosamente os nossos convidados. Quero convidar também a oficial de programa responsável pelo tema Juventude do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, UNFPA, a querida Ana Cunha, por favor. Quero convidar o amigo, representante da startup Vale do Dendê, Paulo Rogério Nunes, por favor, com a gente também. Quero convidar o parceiro de várias e várias ações da CETRI, analista da Superintendência de Estudos Sociais e Econômicos da Bahia, do DIEESE, nosso querido Luiz Chateaubriand, mais conhecido como Chateau, para estar aqui também com a gente. A gente está aguardando mais uma das palestrantes, que é a senhora Clécia Lobo de Moraes, representante do projeto Vira a Vida, que assim que ela chegar aqui, vai ser anunciado e a gente a convoca, Natália, para a mesa, certo? Essa mesa, gente, é que a gente está reunindo o maior número de palestrantes, certo? Devido, né, à urgência do tema de debater a questão geracional no mundo do trabalho, né? Os impactos, né, as dificuldades e as potencialidades da inserção de jovens e idosos. Então eu vou deixar aqui o comando com Natália Gonçalves, né, anunciar aqui a presença entre nós do nosso superintendente de desenvolvimento do trabalho, o nosso querido Alexandre Reis, já está aqui entre nós, a nossa querida doutora Jerúsia Amorim também já está aqui com a gente, certo? Que a gente tem aí um bom debate, uma boa discussão, né? Para a organização dos nossos trabalhos, a gente vai parar essa mesa meio-dia, vamos para o almoço e às 14 horas a gente retoma os trabalhos com os dois painéis, né? Um que vai tratar sobre a participação das pessoas com deficiência no mundo do trabalho, que vai ser aqui, nesse espaço, e no painel Jade, ao lado, a gente vai tratar do painel 8, das boas práticas de inclusão no serviço público e no mundo corporativo. Depois desse painel das duas, a gente volta aqui às 16h30 para o encerramento do nosso fórum, com a apresentação dos pontos que foram abordados, e seguiremos todas juntas e todos em marcha ao Palácio da Aclamação para o momento da finalização de fato do fórum e da feira, né? Porque todo mundo aqui sabe que nós estamos concomitantes ao fórum. Está acontecendo a primeira feira das artes e empreendimentos da diversidade, tem lugar aqui no Palácio da Aclamação. Estamos com 20 estandes expositivos e uma programação também de debates, rodas de conversa, aulas públicas, atividades culturais, e a gente vai se juntar então, aqueles e aquelas que estão participando da feira, às 17 horas, com o recital de encerramento da atriz e poeta Elisa Lucinda, certo? Então é isso, bom painel, bom debate, boas atividades e obrigada pela presença.
Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar aqui a equipe que constrói o Fórum Baiano da Diversidade no Mundo do Trabalho. Agradecer o convite em nome do Conselho Estadual de Juventude, o Conselho que nesse mês de outubro tem refletido sobre a dificuldade de acesso à juventude ao mundo do trabalho. E é muito bom para nós poder fazer essa atividade aqui, participar dessa atividade numa parceria tão importante. De imediato vou apresentar como é que vai ser a metodologia aqui. A ideia é que cada intervenção dure, nesse primeiro momento, 15 minutos. Em seguida, a gente vai abrir para as intervenções da plenária e depois a gente retorna para as intervenções finais. Pode ser assim? Então, de imediato, eu vou passar para João Pedro Baiana, nosso convidado que representa aqui a Câmara de Juventude da FEComércio na Bahia. Obrigado. Bom dia a todos presentes aqui. Agradecer a CETRI pelo convite. Bom dia, meus colegas aqui da mesa. Quero reafirmar a importância desse fórum, tá certo? Nosso estado da Bahia, será que existe estado mais diverso do que a Bahia? Eu acho um pouco difícil haver esse estado. E isso é muito interessante, essa diversidade toda que a gente vive aqui no nosso estado. Problemas existem, obviamente, mas também eu acho que essa diversidade faz da gente um estado diferente. Meu nome é João Pedro Baiana, eu sou presidente da Câmara do Jovem Empresário, não da Juventude, do Jovem Empresário da Federação do Comércio. Também tive uma participação como presidente da AGE Bahia, que é a Associação de Jovens Empreendedores do Estado da Bahia. Fui diretor de agronegócio da Confederação Nacional de Jovens Empresários por 2 mandatos. Também sou diretor plenário da Associação Comercial da Bahia, conselheiro da Federação das Indústrias. E nas horas vagas eu trabalho, tá, gente? Brincadeira. Eu também trabalho muito. E eu acho assim que de associativismo eu entendo um pouquinho, o associativismo jovem principalmente, eu entendo um pouquinho porque é um trabalho que desde 2008, logo que eu ingressei na faculdade de administração, eu comecei, através do Empreenclube, que era um clube de empreendedorismo que a gente fundou na faculdade. A gente é um estado ainda pouco pouco associativista, e então era muito difícil se trabalhar esse tema, e ainda é muito difícil trabalhar o tema associativista e associativismo com o jovem de uma maneira geral. Ainda mais o jovem, o tema também do empreendedorismo, que é um tema que a gente já vem aí desmistificando ao longo do ano, e me parece que agora, nos últimos tempos, ele deu uma engrenada. Eu não sou palestrante, tá certo? Eu vim aqui desprovido de palestra, de slides, vim aqui no intuito de a gente realmente fazer um bate-papo com o tema que me foi sugerido, que é a questão do jovem e do idoso e o mercado de trabalho. Minhas poucas palavras eu vou ser breve para oportunizar todos aqui na mesa também a falarem, a gente realmente cumprir aí o horário certo, mas minhas considerações estão todas aqui no smartphone e vocês vão entender daqui a pouco por que estão no smartphone. Mas para iniciar essa minha explanação eu queria dar uma contextualizada, porque quando eu recebi o tema dessa palestra, a inserção do jovem e do idoso no mercado de trabalho, e eu vou trazer mais exemplos até do jovem do que do idoso, porque é onde realmente eu orbito na questão realmente do jovem. Mas eu queria trazer, veio logo na minha cabeça quando eu recebi esse tema, uma primeira vez que eu fui aos Estados Unidos. Eu era adolescente, por volta dos 14 anos, e nos primeiros dias de viagem eu tive num supermercado muito conhecido lá, chamado Target, uma rede de supermercado muito famosa americana, e quando eu olhei para os caixas, e aquele mundaréu de caixas, sabe, assim, mais de 50 caixas naquele supermercado, todos os caixas e caixas, pessoas de cabelinho branco, pessoas idosas, mas idosas mesmo, sabe, com muitas rugas, sabe, e mais pessoas extremamente ativas, dinâmicas, ágeis, felizes, produtivas.
E obviamente que ali ainda muito moleque não conseguia entender um pouco daquela mensagem, e hoje eu entendo o que é aquilo, né? Aquilo nada mais é do que uma questão realmente cultural da sociedade americana de valorização do idoso, tá? E aquilo foi se repetindo ao longo da viagem. Eu ia no shopping centers, encontrava idoso. Eu ia nos outlets, via os idosos trabalhando. Fui na Disney, via idoso na segurança, via idoso nas lojas, via idoso controlando as filas. E a gente realmente, quando traz isso para a perspectiva daqui do Brasil e da Bahia, daí a gente vê às vezes um senhor de 50 anos com medo de perder o emprego porque não conseguiria realmente uma recolocação no mercado de trabalho. Meu Deus, eu paro para pensar isso e quanto desperdício de gente talentosa às vezes a gente tem, né? Eu tenho uma avó de 97 anos, e obviamente 97 anos ela já viveu bastante e hoje não habilitada, mas está ativa, mas não faz muita coisa do que fazia, mas até os 93 ela era tesoureira da Igreja da Vitória. Bem, meu pai fazia um imposto de renda dela e antes de lançar na internet ela pedia para meu pai em casa para conferir o imposto de renda com o imposto dela que ela fazia no papel. Então o choque confrontava ali e às vezes meu pai estava errado, viu? E o dela estava ali na mão, estava certinho. Mas era essa provocação realmente deixar para você o porquê disso. Eu acho que é muito mais uma questão cultural, mais um paradigma a ser quebrado em nossa sociedade. E tratando-se de paradigmas de sociedade, eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito paradigma, muito conceito pré-estabelecido a ser superado. Então você tem a questão do negro, você tem a questão do homossexual, todos os gêneros e transgêneros que, graças a Deus, existem hoje e que fazem realmente dessa sociedade diversa. Porque eu acho que é uma coisa horrível, eu acho que a pior coisa que existe é você ser alguém que você quer ser e não poder ser perante a sociedade aquilo. Então eu acho que a gente tem quebrado esses paradigmas e eu acho que tem muita coisa ainda a ser quebrada, mas a gente precisa avançar, a gente precisa ainda avançar muito nesse tema. E o jovem também está dentro desse paradigma, tá? O jovem ainda é muito julgado pela sociedade. E a principal característica que faz o jovem ser julgado hoje pela sociedade é ser o estereótipo, né? As pessoas, elas correlacionam o estereótipo jovem à incapacidade, à baixa produtividade, à inexperiência, tá? Quando, em muitos casos, não é isso que se reflete, tá? Não sei se tem um jovem, o Dudu Magalhães, ele me disse que mandou uma mensagem, se tiver, levanta a mão aí para eu, acho que não chegou ainda. E Dudu é um caso realmente desse, é um jovem, ele é segundo ano do Colégio Antônio Vieira, e ele e o sócio dele já tem 2 CNPJs, já tem 2 startups, não quer cursar o 3º ano, já quer, porque já passou no vestibular no 2º e quer realmente concluir iniciar logo seu ensino superior, porque vai ser importante para a atividade da empresa dele, mas está entrando, inclusive, acho que com mandato judicial para poder ingressar na universidade. Mas, assim, na própria Associação de Jovens Empreendedores, eu tenho me deparado muito com jovens de pouca idade, sabe, adolescentes ainda, mas que com a capacidade impressionante, jovens diferenciados, jovens que talvez não tenham tanta experiência como adulto de fato, mas que tem muita vontade, muita capacidade
de realização. E essa é uma grande característica do jovem de hoje, a energia, né? A força de vontade para realizar, para transformar. Obviamente que você, na discussão de jovens e da inserção no mercado de trabalho, você tem que fazer algumas considerações entre o jovem da classe média alta e o jovem da baixa renda, tá? E a gente sabe que num período desse de instabilidade econômica, de inflação, de juro alto, onde você não compra mais com o mesmo dinheiro aquilo que você comprava em tempos atrás, o impacto dessa crise econômica que hoje está aí no Brasil, ela impacta muito mais o jovem de baixa renda do que o jovem de classe média alta. O jovem de classe média alta, enquanto não arruma um trabalho, um emprego, ele é facilmente ali, talvez não facilmente, mas assim, se consegue uma certa tranquilidade ser sustentado pelos pais, pelos avós, pela família. Quando o jovem de classe mais baixa, ele é forçado a participar do orçamento familiar, a colaborar com a força de trabalho dele para pagar as contas de casa, literalmente. Então, às vezes, ele é apresentado ao mundo do trabalho muito cedo. Jovens, realmente, quando eu falo isso, 10, 12 anos, ou até um pouco menos. E como inserir um jovem desse dentro de uma CLT, etc. É um pouco difícil. Então, às vezes, até eles acabam optando pelo mercado informal, tendo que abandonar os estudos para realmente participarem dessa questão do mercado de trabalho. Então, essa é uma primeira colocação que eu queria deixar para vocês. Um outro fato é quanto à inserção propriamente dita, faltam 5 minutos, tá? Vou acelerar, do jovem no mercado de trabalho. Não necessariamente a inserção no mercado de trabalho ocorre imediatamente no fato dele estar iniciando aquele trabalho. O jovem, ele precisa perceber que a inserção no mercado de trabalho dele começa bem antes, começa lá no ensino de base, na educação. A educação é fundamental para a inserção do jovem hoje no mercado de trabalho. A educação básica, depois a educação superior, para aí sim ele ter realmente condições técnicas e habilidades para poder competir de igual no mercado de trabalho. Agora, é importante também salientar que o jovem, ao ingressar no ensino, principalmente no ensino superior, ele precisa ter muito cuidado, ter um pensamento mais estratégico, um pensamento de longo prazo, porque eu tenho visto muitos jovens aí que estão ingressando no ensino superior e tentando galgar uma profissão que no futuro próximo não vai mais existir. A gente hoje está num período que chamam da terceira revolução industrial. E aqui está meu smartphone, a quarta revolução industrial, aqui está meu smartphone para provar isso. Tá? A minha apresentação que eu vou falar está tudo aqui, está tudo hoje então na mão da pessoa, está tudo muito dinâmico. A inteligência artificial está mais próxima do que a gente imagina, e a inteligência artificial nada mais é do que uma máquina tomando decisões estratégicas relevantes para a corporação. E como o jovem vai se inserir nesse meio? Muitas profissões no futuro próximo não vão existir mais, como muitas profissões no passado também deixaram de existir. Não é que o emprego vai acabar, porque eu acho que novos postos de trabalho, novas, como é que eu posso dizer, novas funções também vão aparecer, obviamente. E o jovem precisa estar
dentro desse contexto, entender esse contexto para já ir preparando para o mercado de trabalho já nessa nova dinâmica em que o mercado de trabalho exige. Por fim, eu acho que isso tudo é uma questão cultural e também o empregador tem uma responsabilidade muito grande nisso. Eu acho que existem muitas vantagens em empregar o jovem dentro da corporação. Principalmente, eu acho que uma das funções, uma das questões mais relevantes dentro de uma corporação é a cultura empresarial, ou seja, a cultura empresarial é aquilo que todos os colaboradores de toda a organização se alinha, se foca, se olha e marcha no único ritmo, e pela flexibilidade do jovem, pelo jovem não ser uma pessoa viciada, digamos assim, viciada em certos, como é que eu posso dizer, certo ritmo de trabalho, certos conceitos pré-estabelecidos. Você consegue modelar mais a sua cultura empresarial para o jovem. Olá, secretária, tudo bem? Então, o jovem é mais maleável, o jovem é mais fácil de você introduzir uma cultura empresarial e fazer um plano de carreira, apostar aqui, desenvolver aquele jovem. Então, eu já devo ter acabado o meu tempo, essas são minhas... Como? Tem 1 minuto, mas em linhas gerais são essas as minhas considerações nesse momento. Depois vão ser abertas aí perguntas, eu me coloco à disposição também para respondê-las. Então, muito obrigado pelo espaço. Muito obrigada, João Pedro. Bom, agora a gente vai à apresentação de Ana Cunha, que representa aqui o Fundo de População das Nações Unidas. Ana vai fazer uma apresentação, então ela vai falar de lá do público. Bom dia a todos e todas. Eu sou Ana Cunha, sou oficial de programa do Fundo de População das Nações Unidas. Bom dia. Bom dia. Agora melhorou. Queria agradecer o convite para participar aqui hoje. Agradecer o convite da amiga Ângela Guimarães, para a secretária Olivia Santana. Agradecer o convite de toda a CETRI, do CETER. Agradecer também a mediação da Natália, aqui do Conselho, né? As boas-vindas para o João Pedro Baiana, para o Paulo Rogério e para o colega Chateaubriand. Bom, como eu falava, eu sou do Fundo de População da ONU, é uma agência das Nações Unidas, né? Faz parte do Sistema ONU Brasil, juntamente com o Unicef, OIT, PNUD, ONU Mulheres, né? Todas essas agências. E o UNFPA trabalha com a missão, para onde eu tenho que apontar, com a missão de criar um mundo em que todas as gestações sejam desejadas, todos os partos sejam seguros e que cada pessoa jovem alcance o seu pleno potencial. Então, juventude aparece como um dos 3 eixos principais do mandato do UNFPA. A gente tem 3 eixos no nosso programa de país, e juventude é um deles. O UNFPA também é coordenador das ações interagenciais do Sistema ONU Brasil para a Juventude. A gente tem um grupo assessor de juventude, onde realizamos ações interagenciais com todas as agências do Sistema ONU, e o UNFPA é quem coordena. Vou trazer alguns dados. Essa apresentação vai ser um pouco baseada em dados gerais, internacionais, sobre população jovem no mundo hoje, alguns dados sobre o contexto brasileiro, falar um pouco de aspectos demográficos também, para falar então dos desafios para a inserção de jovens no mundo do trabalho hoje. Sempre na perspectiva dos direitos humanos, né, dos direitos humanos das pessoas jovens. No mundo hoje a gente tem a maior população de jovens da história. Nunca antes a gente teve tantos jovens assim como hoje no mundo. Hoje é 1 bilhão e 800 milhões de jovens entre 10 e 24 anos. O Brasil aparece como o 7º maior país em termos de população jovem. Também no Brasil a maior população de jovens do país, historicamente. Tem 51 milhões. Estamos trabalhando aqui com a faixa etária de 10 a 24 para englobar tanto adolescentes quanto jovens. Então, esses dados que eu estou trazendo
São dados que vão trabalhar com essa faixa etária, a não ser quando entrar no contexto brasileiro, porque jovem nas Nações Unidas é de 15 a 24 anos, ok? Jovem no Brasil, vocês sabem qual que é a faixa etária? 15 a 29. E adolescente é de 10 a 19. Então, 10 a 24 a gente pega todos os adolescentes e jovens para as Nações Unidas, né? 10 a 19 e 15 a 24. No Brasil, adolescente é de 12 a 18 anos incompletos, né? E jovem de 15 a 29. Isso varia de país para país, né? A gente vê que varia muito mesmo. Existem alguns países que adotam juventude até 35 anos. Parece que no Uruguai eles estão já com essa categoria. E juventude a gente tem que pensar não só como uma questão de um problema a ser resolvido, né, e sim como parte da solução. Jovens são um capital humano estratégico, né? Jovens são um segmento populacional estratégico para que a gente possa avançar nas agendas de desenvolvimento no próximo ano, porque jovens são criativos, inovadores, né? Vão construir, empreender e liderar. Mas para isso não basta ser jovem, é necessário que esses e essas jovens encontrem as condições adequadas para transitar de uma forma segura, saudável, da adolescência para a fase adulta, para poder fazer escolhas voluntárias e responsáveis e autônomas, para ter escolhas, né? Se você não dá as condições, os jovens não têm nem escolha, eles são levados a fazer a sua trajetória sem um leque de fato de escolhas para isso. Então, a gente precisa garantir direitos para que eles e elas alcancem seu pleno potencial. Tá dando para ouvir direito? Okay. Então, a gente tem aí 1 bilhão e 800 milhões de oportunidades no mundo hoje. É a quantidade de jovens presentes na população. E em que mundo vivem esses jovens, né? Se a gente tem 1,8 bilhão, como é a vida desse 1,8 bilhão? Que é a maior população de jovens da história. No mundo, quando a gente vai analisar demograficamente, as idades das pessoas nos países varia muitíssimo, né? Enquanto alguns países estão no processo de envelhecimento, outros se encontram muito jovens. Se vocês forem ver, em 17 países em desenvolvimento, metade da população tem menos de 18 anos. Vocês já imaginaram que é um país em que metade da população tem menos de 18 anos? Nos 17 países em desenvolvimento isso acontece. Então, em muitos países, você tem de fato uma cara muito jovem. Isso que o colega João Pedro Berna trouxe, de alguns países, outros países têm uma cara idosa. Onde você vai, você tem essa sensação de, nossa, aqui parece que as pessoas são mais... E são, de fato, né? A proporção de idosos na população nesses países do norte, ela é bastante alta, né? Mas, é claro, também existe um favorecimento das pessoas mais velhas, é claro. Aqui, então, esse 1,8 bilhão, se a gente pensasse em 10 pessoas jovens, né, entre 10 e 24 anos, 9 delas estariam em países menos desenvolvidos, em países em desenvolvimento. Então, onde que os jovens moram? Em países em desenvolvimento, a maioria. Apenas 1 em cada 10 mora em países mais desenvolvidos. A gente vê a diferença em termos de faixa etária. Outros desafios que a gente pode perceber 515 milhões sobrevivem com menos de $2 por dia, 120 milhões atingem a idade para trabalhar todos os anos, enquanto 60% não frequentam a escola e não trabalham ou têm empregos informais. E 57 milhões encontram-se fora da escola. Então essa é a realidade dos jovens hoje no nosso planeta. Não é um contexto fácil. Os países em desenvolvimento são países que costumam ter um contexto mais acentuado de pobreza, de serviços públicos com grandes desafios de prestar um serviço de qualidade, de cobertura. Então, são países muitas vezes também com desigualdade de gênero, como eu vou trazer aqui agora. Então, esse contexto em que jovens vivem no mundo nem sempre é um contexto favorável. Aqui, nesse gráfico, aqui no eixo horizontal, nós temos a quantidade de jovens na população, ou seja, 10%, 15%, 20%, por aí vai.
Okay? O Brasil se encontra mais ou menos por aqui, ó, em termos de... por aqui. Em termos de 25% mais ou menos da nossa população é jovem, tá? E esse aqui é o índice de desigualdade de gênero. Esse índice de desigualdade de gênero é construído por três aspectos. Saúde sexual e reprodutiva, participação das mulheres no mercado de trabalho e diferença salarial entre homens e mulheres, okay? No mercado de trabalho e participação das mulheres na política. No Brasil a gente sabe que é um dos países que tem menos participação de mulheres na política, certo? Então, esse índice é construído a partir dessas variáveis. Então, quanto mais alto, quanto mais em cima aqui no eixo vertical, maior a desigualdade de gênero. Então, o que a gente percebe? Os países que têm maior proporção de jovens, eles não estão aqui, ó, embaixo. Se fosse baixo, eles estariam aqui, ó, tá vendo? Em termos de desigualdade de gênero. Os países que têm maior proporção, ou seja, esses que estão nessa linha aqui, estão justamente com maior desigualdade de gênero. O que a gente percebe é os jovens, nos países em que há muitos jovens, também são países em que há grande desigualdade de gênero. Apenas 10% dos homens jovens e 15% das mulheres jovens conhecem a sua situação em termos de HIV, né, seu estado sorológico com relação ao HIV. Esses são indicadores que a gente chama de emblemáticos, né, porque eles dizem muito mais do que a si mesmos, né. Então, se não conhece o estado sorológico com relação ao HIV, não conhece uma série de coisas, não tem acesso a uma série de serviços, né. Então, a gente traz alguns indicadores que dizem respeito a muito mais do que eles mesmos. Outro indicador de saúde e de autonomia, né, sobre a vida e a vida reprodutiva é a diferença entre acesso à contracepção entre mulheres a partir dos 30 anos e mulheres entre 15 e 24 anos. Então, enquanto as mulheres com mais de 30 anos, 60% delas têm acesso à contracepção, esse número cai para 22% quando a gente fala de jovens entre 15 e 24 anos. Então, existe aí uma dificuldade ainda muito grande de jovens acessarem insumos de saúde sexual e reprodutiva. Isso é um indicador de quê? É um indicador sobre a capacidade de ter uma autonomia sobre a sua vida sexual, sua vida reprodutiva, sobre decidir sobre sua trajetória reprodutiva e, portanto, o impacto que isso pode ter na sua trajetória também educacional, profissional e por aí vai. Então, esse é um indicador de autonomia de gênero. E assim como aquele outro gráfico trazia a desigualdade de gênero, esse aqui, ele traz também as taxas de gravidez na adolescência, tá? Então, lembra que, né, o eixo horizontal é a proporção de jovens. Então, quanto mais à direita aqui, maior a proporção de jovens naquela população. E quanto mais em cima, nesse eixo vertical, maior a quantidade de gravidez na adolescência. Então, reparem que justamente os países que têm poucos jovens, eles têm baixa gravidez na adolescência. E os países que têm muitos jovens têm alta ou altíssima gravidez na adolescência. Então, jovens estão nos países menos desenvolvidos, aquilo que a gente trouxe. Muitos vivem com $2 por dia, 515 bilhões, né, com $2 por dia. Também são países com maior desigualdade de gênero, são países com maior gravidez, índice mais alto de gravidez na adolescência, menor acesso à contracepção e menor notificação em termos de monitoramento, em termos de saúde sexual e reprodutiva, incluindo HIV. Então, esse contexto mundial da juventude, a gente vê que ainda tem grandes desafios pela frente, né, para que a gente possa avançar de fato na agenda dos direitos humanos. Mas existe uma boa notícia, né? Nem tudo está perdido. A gente vivencia também ter jovens no mundo. Espera, ainda 5 minutos, deixa eu correr um pouco mais. A gente está vivenciando hoje o que a gente chama de bônus demográfico. Vocês já ouviram falar de bônus demográfico alguma vez? O que é o bônus demográfico? Um país que tem muitos jovens também é um país que tem grande potencial para alavancar a sua economia e o seu desenvolvimento social e equitativo. Então, o bônus demográfico é uma situação benéfica oferecida pela estrutura etária do país, ou seja, a composição em termos de idade entre as pessoas dos países,
em que, nesse caso, existe uma maior população em idade ativa, ou seja, uma maior população em idade para trabalhar. Idade ativa é de 15 a 64 anos. Esse é o conceito. E que se essas pessoas em idade para trabalhar forem bem aproveitadas, ou seja, se elas tiverem os investimentos certos, elas poderão gerar desenvolvimento. É uma janela de oportunidade única, só acontece uma vez na história, o bônus demográfico. Ele acontece quando os países conseguem reduzir as taxas de mortalidade e de fecundidade. Ok? Mais ou menos, esse gráfico, a explicação dele mostra o seguinte. Quando a gente coloca a renda agregada e o consumo agregado por idade, aqui 15 anos, 30, 60 e 90 anos, o que a gente percebe é que existe, até os 15 anos, um maior consumo do que uma produção, né? As pessoas que estão na idade de trabalhar, elas produzem mais, elas contribuem mais para as economias. E as pessoas que não estão em idade para trabalhar, que a gente chama de população dependente, elas consomem mais. Então, estamos numa situação em que essas pessoas de menos de 15 e mais de 60, elas são relativamente poucas em relação àquelas que estão em idade para trabalhar. Ou seja, as pessoas que produzem, que vão gerar renda, estão numa grande proporção em relação às que consomem. Isso é um bom sinal para as economias. Isso aqui nada mais é do que o bônus demográfico. Okay? Então, é uma outra forma de apresentar a ideia do bônus. Uma outra forma de apresentar a ideia do bônus também é essa aqui, que é um conceito que, se a gente trouxer de várias formas, ele fica mais aqui, né? Então, aqui é a população dependente, que é a idade ativa, que é de 15, população dependente é de menos de 15 e entre 64 ou mais. E aqui é a população em idade ativa. Então, um país que tem muitos jovens, ele tem essa possibilidade de alavancar o desenvolvimento. É uma boa notícia para as economias, mas basta ter a idade? Basta ser jovem para contribuir para as economias? Não basta ter a idade ativa. É necessário tornar essa população em idade ativa uma população economicamente produtiva. Como é que isso acontece? Com investimentos em educação, investimentos em empregabilidade, trabalho digno, saúde e por aí vai. Então, é necessário ter os investimentos certos, né? Aqui é um mapa do mundo sobre a situação demográfica dos países, que é o caso do Brasil. A gente tem muita gente proporcionalmente em idade ativa. Em verde são os países que já passaram pela transição demográfica, ou seja, eles estão justamente num processo de envelhecimento, né? Eles já não têm essa base, se a gente fosse ver aqui, nesses países que envelheceram, você tem uma população dependente muito maior do que a população em idade ativa. E os países em laranja, eles ainda chegarão lá no bônus demográfico. Ainda existe uma alta taxa de fecundidade que já está sendo reduzida e que chegarão lá. Então a gente vê que o Brasil vai ficar para sempre em azul nesse mapa? Não. Muito brevemente o Brasil se tornará um país verde, ok? Já o Brasil vai ser justamente marcado por um processo de envelhecimento muito rápido. Então, a gente precisa investir e logo na juventude, para que a juventude possa estar preparada para o desafio de um país em processo de envelhecimento, e também esses jovens de hoje já estarão envelhecidos daqui a algum tempo, e é muito melhor para o país e para as pessoas quando envelhecem que tenham recebido os investimentos certos na juventude. Então envelhecem em condições melhores para o país inteiro. Então, como concretizar o bônus demográfico? Jovens com melhor educação, bem qualificados, com empregos dignos, acesso à saúde de qualidade, acesso à justiça, com uma vida sem discriminação, sem racismo e sem violência, são justamente jovens mais autônomos, mais produtivos, que contribuem para si mesmos, né, para suas trajetórias individuais, mas para muito além. Eles contribuem para suas famílias, para suas comunidades e para os seus países. Então, a sociedade inteira ganha quando os jovens recebem os investimentos certos.
Aqui o contexto brasileiro, eu vou bem rápido agora, que meu tempo está acabando. Apesar da gente ter alguns avançado nos indicadores nacionais, a gente ainda conta com 20% mais ou menos de jovens que não estudam nem trabalham, que são os famosos nem, que a gente no UNFPA, né, na ONU, a gente prefere chamar de 100 em 100, porque nem parece que a pessoa não quis estudar e nem trabalhar. E 100 em 100 a gente coloca no âmbito da política pública, né? Jovens sem estudo e sem oportunidade de trabalho. Então, esses jovens 100 em 100 são em torno de 20% da população jovem atual. Desses, 70% são mulheres e a maioria tem pelo menos um filho. Então, quando a gente fala de jovens sem, ou nem, existe uma questão de gênero muito evidente. São jovens mulheres, majoritariamente. E são jovens mulheres com filhos, em sua maioria. Então, o que a gente percebe aqui é um vínculo intrínseco, uma relação muito forte entre trajetórias reprodutivas e trajetórias educacionais e profissionais. Então, existe um vínculo evidente aí, e mesmo porque as mulheres se dedicam muito mais a tarefas domésticas, né, aos afazeres domésticos, do que os homens. Então, são jovens sem, mas que não necessariamente estão em trabalho. A gente está até, inclusive, revendo esse conceito de trabalho, que é trabalho remunerado, né? E aqui é o trabalho não remunerado. As mulheres também, sem, elas trabalham muito, só que no âmbito doméstico, de forma não remunerada. Okay? E 20% dos nascimentos no Brasil são de mães com 19 anos ou menos. Tá? O Brasil, assim como a América Latina e o Caribe, tem baixa fecundidade. O que isso quer dizer? Tem poucos filhos por mulher. O Brasil tem 1,7 filhos por mulher na população geral. Isso é abaixo do nível de reposição populacional. Já vai entrar no processo de decrescimento populacional, mas a taxa de gravidez na adolescência ela é altíssima em relação à média mundial. A gente tem uma quantidade de filhos por mulher no geral muito abaixo da média do mundo, mas uma gravidez na adolescência muito acima da média. Então, esse é um padrão ainda muito rejuvenescido no Brasil. Aqui, apesar de as mulheres terem mais anos de estudos, né, que as mulheres são laranja, e os homens são azul, que é a quantidade de estudos, apesar de elas terem mais anos de estudos, elas têm menor rendimento. Ok? Em torno de 34% pelo menos a diferença em termos de rendimento. Já estou acabando, mais um minuto. Quando uma geração, diferentemente da dos pais, é capaz de contar com uma educação de maior qualidade e formação profissional que a leve ao emprego digno e qualificado, ainda que tenha passado por uma trajetória com vários obstáculos e várias dificuldades, essa nova geração ela consegue romper com o ciclo intergeracional da pobreza e da exclusão. Né? Então, do contrário, se essa geração não encontra essas condições, a tendência é justamente a reprodução da exclusão e da pobreza, ou seja, não se rompe o ciclo ou o ciclo intergeracional de pobreza e exclusão. São desigualdades enfrentadas anteriormente que vão se reproduzindo ao longo do tempo. Por fim, alguns subgrupos de maior vulnerabilidade e que necessitam de políticas ou de atenção particulares são esses aqui. Esse realmente é o último. Então, são jovens adolescentes e mulheres com filhos, que são discriminadas e que esbarram na falta de creches e escolas para dar apoio. Até hoje, né, desde os anos 70 a gente fala, as mulheres falam da necessidade de creche. Até hoje isso é uma necessidade que as jovens encontram, né? Jovens de comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, jovens negros e negras de periferia, jovens LGBTI e tantos outros, né, com deficiências. São várias as situações de vulnerabilidade social que os jovens podem se encontrar. Aqui são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Juventude não tem um objetivo específico, mas juventude pode-se dizer que é uma população transversal a todos os objetivos de desenvolvimento. Então, a juventude ela pode tanto colaborar para esse desenvolvimento, impulsionar os ODS,
quanto também ser objeto de todas essas ações, né? Então, desde meio ambiente, igualdade de gênero, emprego digno, saúde. Então, essa é a Agenda 2030, com os objetivos que devem ser alcançados até 2030, e o Brasil é signatário. Todo mundo conhece essa agenda aqui? Já ouviu falar? Levanta a mão quem já ouviu falar dessa agenda. Ótimo. Ok. Então, para fechar mesmo, de verdade, peço desculpas por ter me alongado um pouquinho mais. A população jovem é a chave para o êxito da Agenda Global de Desenvolvimento dos próximos anos, e as decisões que forem tomadas hoje determinarão o futuro que todos nós teremos. Muito obrigada.